Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula de F329. Vamos falar essa aula sobre o experimento 4, que trata-se de uma introdução ao uso do osciloscópio. Então é um experimento bastante simples, na verdade, são experimentos apenas observacionais. Então a gente vai observar fenômenos, né, e são fenômenos bastante simples, coisas que a gente, em alguns casos, já nos deparamos um pouco, né, parcialmente, pelo menos, mas agora em termos de corrente alternada e vamos usar como medidor de tensão o osciloscópio. Vamos lá. Então, antes de começar, pessoal, eu queria que a gente lembrasse, a gente recapitulasse alguns conceitos-chave para o que está por vir. O primeiro deles tem a ver com os dois equipamentos que a gente usou mais nesses primeiros 3 experimentos, que foram a fonte de tensão, tá aqui ela, e o voltímetro. Então, coisas interessantes para a gente pensar sobre a fonte de tensão. Na fonte de tensão a gente tinha um botão, né, que permitia a gente ajustar a tensão de saída. Era uma tensão dita DC, né, então uma tensão contínua, ela não varia no tempo. E a gente brincava, né, a gente fez uma associação, né, que basicamente a fonte de tensão é uma pilha na qual eu consigo variar a tensão entre os terminais. É uma pilha como essa aqui, A, ela tem sempre 1.5 volts, e no caso da fonte de tensão a gente podia variar de perto de 0 até um pouco mais de 30 volts. A gente desenhava ela como sendo esse símbolo aqui, né? Então está aqui o símbolo da fonte de tensão, uma bateria que nos dá uma ideia do que está fazendo ela, está gerando uma DDP entre os seus dois terminais, e aqui o objeto, a fonte de tensão com a qual a gente trabalhava. Uma coisa interessante de observar também é que a gente tinha aqui o terminal positivo, o terminal negativo e o terra, que a gente nunca usou. Então, o conceito que eu quero, chave que eu quero trazer aqui é que quando a gente está em algum lugar, então nessa sala onde eu estou, ou no laboratório, em qualquer lugar, existe um potencial elétrico de referência, que a gente se refere a ele como sendo o potencial do terra. Então, a DDP entre o meu corpo e o chão, estou com os pés encostados no chão, deve ser perto de 0, e a gente chama esse potencial de 0, né? Por que eu falo que ele é 0? Porque ele é a nossa referência. Lembra que o que importa sempre é a DDP, e não há potencial absoluto, né? Mas se eu me interesso no fato de que o meu corpo vai tomar choque com relação a alguma coisa, eu quero saber em que potencial que eu tô, né, que o meu corpo tá, e se eu vou colocar a mão em alguma coisa, eu tenho que saber que o potencial daquela coisa tá 0 com relação a mim, né? Então, a gente vai começar a falar com relação a um potencial em particular, que vai ser o potencial de terra, que é o potencial onde o equipamento tá, onde a pessoa tá. E reparem que no caso da fonte de tensão, esse conceito a gente não abordou ele, né? A gente sempre usava o terminal só positivo e negativo, e como vocês podem ver olhando para o painel, né, ele não está conectado com o do terra. Então a gente entende que os dois são ditos flutuantes com relação ao terra. Quer dizer que o terminal positivo não é definido com relação ao potencial de terra. E aí que vocês entendem talvez um pouco melhor a analogia com a bateria. Se eu te perguntar o lado positivo da bateria, em que potencial que ele está, você poderia me responder, bom, ele está a 1.5 volts, se estiver carregado, com relação ao outro terminal, mas você não pode dizer nada de quando esse terminal está com relação ao terra, com relação ao potencial no qual você está, porque ele não é definido, a menos que você aterre um dos terminais da bateria. E é na verdade para isso, para que você possa fazer esse aterramento, que esse pino verde está aqui na frente. Caso você queira que essa fonte de tensão seja positiva com relação ao terra, você pode aterrar o pino negativo. Então, o pino negativo se torna aterrado, então ele se torna 0 com relação ao terra, aí sim ele está definido, e o positivo se torna positivo. Mas eu posso fazer a mesma coisa de maneira inversa, eu posso aterrar o potencial o pino positivo, né? E a fonte terá um potencial negativo com relação ao terra. Então ela vai ter, nesse caso, se eu aterrar o potencial positivo, ela vai ter de 0 a menos 30 volts com relação ao terra. Então se torna uma fonte negativa.
No caso aqui, ela é uma fonte que está flutuando, ela não é definida com relação ao terra, assim como a bateria. E na bateria também, né? Eu posso aterrar o potencial negativo, então vou ter o potencial positivo dela, lá do positivo definido como sendo 1,5 volt com relação ao terra, ou ao contrário, aterrar o positivo e eu vou ter o negativo definido como 1,5 volt com relação ao terra. Repare, então, a gente está introduzindo um novo conceito aqui, o conceito de um potencial de referência, potencial do terra, e como que eu poderia usá-lo se eu quisesse com a bateria ou a nossa fonte de tensão. Com relação ao voltímetro, acontece algo muito semelhante. A gente sempre falou, a gente tem que usar sempre o terminal comum dele para medir tensão. Então a gente medir a tensão da maneira como está marcado aqui. Ó. A gente coloca um terminal antes e um terminal depois, entre o comum e o de tensão. Se eu inverter, ele fica simplesmente negativo. Reparem que, novamente, há a questão de eu estar medindo flutuante. Eu estou medindo sem nenhuma relação com o potencial de referência. Então, quando esse voltímetro mede 5 volts, ele está medindo 5 volts de quem com relação a quem? Está medindo 5 volts do terminal tensão com relação ao terminal comum. Nada fala ele sobre o terminal que ele não tem, né? O terminal terra ou potencial terra. Ele simplesmente mede a DDP com relação ao potencial comum, ao potencial da entrada comum dele. Então, tipicamente, isso pode ser flutuante, né? Pode ser que, a menos que eu aterre a entrada comum, então coloque ela em potencial aterrado, o potencial de tensão é totalmente flutuante. E isso gera uma situação bem interessante, reparem, nesse diagrama que está aparecendo aqui, eu posso colocar 2 voltímetros, colocar o potencial comum desse aqui nessa conexão, então eu vou medir a tensão nesse ponto com relação a esse, reparem, e o segundo voltímetro eu posso colocar também o potencial, a entrada comum dele nessa posição, então ele vai medir tensão desse ponto com relação a esse. E a soma dos dois vai dar basicamente a tensão da fonte, descontando a DDP do amperímetro. Por que isso é interessante e diferente do que a gente vai ver daqui a pouco? Porque como cada voltímetro está flutuante, eu posso colocar o potencial de referência dele, né, a entrada comum, em qualquer lugar. Inclusive direto na fonte ou em qualquer lugar. E isso não afeta o que está acontecendo na fonte, isso não afeta o que está acontecendo no circuito. Porque a entrada comum dele é flutuante. Ela não está conectada com o terra, não está conectada a lugar nenhum. De fato, esse voltímetro ele pode ser inclusive operado com bateria. Então, o que eu quero dizer com operado com bateria? Ele pode ser operado desconectado da rede elétrica. E aí você pensa, bom, mas se ele está desconectado da rede elétrica, então ele não sabe onde está o terra, não sabe o nível de terra. Ele não tem nenhuma conexão com o lugar onde ele está fisicamente para saber, por assim dizer, qual é o potencial de referência naquele local. Então reparem, tanto a fonte de tensão quanto o voltímetro, ambos projetados para operar sobretudo em tensão DC, eles têm essas características de operar flutuante e medir flutuante também. E isso, novamente, é essencialmente diferente do que a gente vai ver a seguir. Como a gente opera em tensão AC, então reparem que a gente está sempre falando de uma tensão que varia no tempo. Então, por um lado, né, é interessante pensar isso, ela está positiva por hora, negativa por hora, e por outro, é importante pensar a que potencial ela está se referindo. Então vamos pensar no caso desse transformador aqui. Ó. A gente ligou uma tensão V1 do lado de cá, tem tantas espiras, vai haver uma tensão V2 do lado de cá. Mas repare uma coisa interessante, esse transformador ele está agindo também como um desacoplador. Por que isso? Porque se a tensão V1 era definida com relação ao terra, digamos que esse fio aqui tivesse aterrado, esse aqui tivesse aterrado na parte de baixo, do lado de cá, essa informação de onde está o terra se perdeu. Então tudo que eu tenho é que entre um terminal e outro do transformador, entre esse fio e esse aqui, há a tensão V2. Mas, de novo, ela não é definida com relação ao potencial de referência, com relação ao terra. Então, se eu quiser medir algo
que meça AC, né, que, usando um osciloscópio, como a gente vai ver daqui a pouco, eu precisaria aterrar um desses terminais, porque tal como eles estão, né, o osciloscópio não conseguiria medir absolutamente nada, que ele vai medir sempre com relação ao terra. Quando a gente gera esses potenciais, então aqui tem uma figura de um gerador, né, então pensando em tensão na rede, né, na rede de distribuição, o sistema, né, do gerador, de fato, ele vai ter uma espira que se movimenta dentro do campo magnético e os dois terminais aqui, ó, vão sempre ter tensão um com relação ao outro. Repara que todo esse circuito aqui, ó, com a lâmpada, com as espiras, com o campo magnético, as duas espiras, esses dois contatos rotatórios, né, eles não estão conectados com o terra. Então esse circuito aqui é um circuito típico onde o potencial só é definido de um lado com relação ao outro. Tudo isso que eu estou dizendo é para deixar bem claro que há uma diferença fundamental nos circuitos que a gente vai ver daqui a pouquinho. E com relação à tomada, gente, a tomada vai ser um pouquinho relevante também. Então, no padrão brasileiro atual, a gente tem 3 pinos na tomada. Um que é a fase, no caso das conexões monofásicas, tem uma fase só, e é ali que está o 127 volts. Então é ali que, se você colocar a mão, você realmente toma choque. E você toma choque por quê? Esse 127 volts ele é definido com relação ao local onde você está. Então você está num potencial de referência e ele também está se referindo a esse potencial. São 127 volts definidos com relação ao potencial onde você está. Então entrou em contato com esse terminal, vai levar um choque e não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Então a gente tem que estar sabendo o que a gente está fazendo, né? Os outros dois terminais, ao contrário, o neutro ele vai estar num potencial que é muito, muito próximo, de preferência deveria ser exatamente o mesmo, que o potencial de terra. Qual que é a diferença entre eles? O potencial de terra deve ser, novamente, deve ser uma boa instalação, o potencial onde você está, onde o operador está, o operador da tomada, né? Quem vai usar, vai colocar alguma coisa ali, está num potencial que deve ser o potencial do terra. O potencial do neutro é quase o mesmo potencial, mas é um terra que está um pouquinho distante. Então vai estar lá no transformador, vai estar na rua, vai estar um pouquinho mais longe. Então ele é usado, né, uma outra forma de se referir a ele, como retorno de fase. Porque a corrente que distribui potência circula entre a fase e o neutro. Corrente nenhuma deve passar no terra. Ele está ali para quê? Para proteger o usuário de uma falha. Então qualquer descarga vai se descarregar completamente para o terra, né, para esse canal, e vai manter o potencial do aparelho, da carcaça, por exemplo, sempre no mesmo valor e no terra. Então vamos imaginar um aparelho típico que oferece bastante risco, né, uma torradeira, por exemplo. Aqueles fiozinhos, aquela resistência toda que está esquentando ali dentro, está ligada em 127 volts. Então, segundo aqueles araminhos se arrebenta e ele encosta em alguma parte da carcaça, tanto interna quanto externa, enfim, onde o usuário poderia colocar a mão, aí você percebe a necessidade que aquela estrutura toda esteja aterrada. Se ela está aterrada, quando esse fiozinho encostar ali, talvez tenha alguma faísca, alguma coisa, mas o importante é que a carcaça permanece no potencial de terra, que é o potencial do usuário. Então, ao colocar a mão na carcaça do aparelho, você nunca deveria levar um choque. Né? Então, aí está todo o princípio de operação. E, de novo, eu estou falando isso prevendo o que vem a seguir. Então, a ideia aqui, né, é consolidar um pouquinho esses conhecimentos para o que vem a seguir. E reparem um pouco, né, como que essa aula tem um tom diferente das demais. Né? Eu não comecei falando da metodologia científica, essa é a única vez que eu vou fazer isso, porque o nosso objetivo aqui é realmente introduzir todo um conceito que tem um pouco a ver com técnica, né? Com uma questão técnica que é a questão de sinais de corrente alternada e o instrumento que a gente usa de preferência para medir isso, que é o osciloscópio. Vamos lá então. Como que a gente distribui sinais de corrente alternada? Então, aí vem uma outra questão. Eu me referi um pouco à questão de potência, né? Então, quando a gente tem a tomada, ali sempre vai ter fase e neutro e terra, né? No caso de conexões monofásicas. Mas tem outros lugares onde a gente encontra tensão
alternada, né, que é essa tensão que varia no tempo e que não tem a ver com distribuição de potência. Esses lugares são em sistemas de comunicação, basicamente. Então você imagina, né, o sinal de antena que vem da sua caixinha decodificadora da NET lá, ou qualquer outra, que é enviado para a televisão, ou cabo HDMI, ou qualquer desses cabos de comunicação, ele não tem uma tensão DC ali dentro. A tensão está variando, e variando bastante rápido, para transmitir a informação que você quer. E como que isso funciona? Bom, a gente vai sempre, em todas as situações, ou a esmagadora maioria, né, ter uma malha de cobre que vai, através do efeito de Gauss de Faraday, proteger o sinal. Então, como é um sinal que varia rápido e ele é de baixa intensidade, às vezes 0 a poucos volts, né, ele tem que ser passível de ser lido muito rápido e ter pouca interferência externa, inclusive porque são cabos longos. Pode imaginar que são cabos que podem atuar como antenas e coletar todo tipo de sujeira, por assim dizer. Então eles são protegidos com essa blindagem. E eu desafio você, né, se acha que a blindagem é inútil, você pode ir na sua televisão, descascar bastante o cabo da antena, né, do seu provedor de televisão a cabo e ver se ele funciona só com a parte de dentro. A parte de dentro, repara, tem o isolante e o núcleo. Não façam isso, eu sugiro. Mas tem gente que gosta de testar as coisas, então isso é um pouco de curiosidade e tal. Mas eu sugiro que não façam, mas quem quiser fazer e comprar um cabo novo depois, enfim, fica aberta aí a possibilidade. Tem esse isolante e depois o núcleo condutor. Então todo o sinal que interessa está aqui nesse núcleo condutor, mas ele tem que estar protegido, blindado por essa blindagem condutora aqui, que atua como uma gaiola de Faraday. Um cabo bem típico como esse de televisão, representado aqui. Ó. Então é um cabo que talvez a maior parte de vocês já tenha visto. Então vocês devem ter reparado, né, que tem o pininho interno, né, que é onde o sinal está, e essa capa aqui que atua como proteção. Mas não é essa proteção mecânica, isso é que eu queria chamar a atenção, uma proteção elétrica, né, eletrodinâmica, no sentido que ele blinda para que interferências externas não entrem e atrapalhem o sinal que está dentro do cabo. Um outro cabo que vocês usam muito, imagino eu, são os cabos USB, né? Então os cabos USB, reparem, é um padrão de comunicação também, que tem um outro detalhezinho que ele pode alimentar dispositivos. Então uma webcam, por exemplo, ela é alimentada pela porta USB, então no cabo USB a gente tem pinos positivo e negativo, positivo e terra, né? Então o nível de terra é estabelecido pelo cabo preto e o cabo positivo oferece 5, alguns volts para alimentar, para entregar potência para o dispositivo, então que precisa ser alimentado pela porta. E os cabos branco e verde são os cabos de comunicação. Ali vai ter o sinal. E esse sinal, novamente, é uma tensão que varia no tempo. No caso, uma tensão que varia entre valores pré-estabelecidos, porque é um sinal de comunicação digital. Então você vai ter um nível associado com o bit 0 e um nível associado com o bit 1. E repara, Universal Serial Bus, né? USB é um protocolo de comunicação serial, quer dizer que um bit é enviado de cada vez. Então se eu espetar um aparelho, e aí que tem a questão do osciloscópio, né? Que mede tensão, e consegue observar essa variação entre 0 e tantos volts, eu poderia decodificar isso e saber quais zeros e quais uns, né, ou em que sequência esses zeros e uns estão sendo enviados, e decodificar essa informação em algo que significa alguma coisa. Né? 0 e 1 significa pouco. Como você interpretaria isso, seria entender que informação está sendo transmitida por aquele sinal. Então é mais ou menos isso que é feito pelo computador, por exemplo, quando você coloca um aparelho USB nele, ele começa a receber esses sinais seriais para receber alguma informação. Ele vai definir se a tensão é alta o bastante para ser considerada 1 ou baixa o bastante para ser considerada 0, e vai então decodificar esse sinal que varia no tempo bastante rápido. Ok? Então, quem faz isso, né, para a gente no laboratório de engenharia dentro do STEAM, né,
é o osciloscópio. Então é sobre ele que a gente vai falar bastante hoje. Então aqui está a carinha dele, né, para quem ainda não viu ele em algum lugar. A carinha dele, a gente vai tentar entrar em detalhe em tudo com relação a ele, ou muitas das coisas com relação a ele ao longo dessa aula. Mas o principal que é importante reter em mente, pessoal, é simplesmente que o osciloscópio, eu friso isso, né, ele nada mais é do que um voltímetro digital, né, com bastante sofisticado, eventualmente, mas ele nada mais é do que um voltímetro que mede tensão em função do tempo. Então a grande diferença, ou a única diferença fundamental entre o voltímetro que a gente usou até agora e o osciloscópio é que o osciloscópio mede em função do tempo e o voltímetro não, ele mede uma média, não sei quantos segundos, ele mede uma média na compreensão de que o sinal é estático, é DC na maior parte dos casos. Mas ele tem uma função AC, como vocês devem ter reparado já ao ler o roteiro. Então, essa tensão que varia no tempo que entra no osciloscópio, ela pode ser tanto arbitrária, né? Imagina uma tensão que varia realmente de maneira completamente aleatória. Ele pode registrar isso também, desde que ela varie lentamente, né, ou que eu quero pegar apenas uma pequena faixa temporal dessa tensão que está variando, ou se, e aí que vem a grande questão, se a tensão varia de maneira periódica, o osciloscópio ele pode se sincronizar com essa variação periódica e ele pode, então, mostrar ela de maneira estática na tela dele. Isso tem a ver com um mecanismo de sincronia entre a tela do osciloscópio, que percebe a tensão que está oscilando de maneira periódica, e consegue sobrepor diferentes períodos da informação periódica, da tensão periódica, que ele está medindo. Então, essa é uma propriedade dele. Por mais que a tensão esteja variando no tempo de maneira rápida ou lenta, enfim, mas por mais que ela esteja variando no tempo, se ela for periódica, você pode ajustá-lo para sobrepor essa variação. Então, a primeira onda é sobreposta na segunda, sobreposta na terceira, e ao sobrepô-las, a gente para de ver o movimento dela. Então tem a ver com o fato de que ele se sincroniza e sobrepõe cada tensão que ele mede, né, em função do tempo, o tempo todo, e nos dá uma impressão de que o sinal está parado. Mas ele não está parado, ele está se movendo, está oscilando no tempo, só que o osciloscópio ele mostra ele como sendo parado por colocar exatamente no mesmo ponto a mesma informação. Se ela for periódica, né? Se ele for não periódica, aí fica bastante complicado o osciloscópio mostrar de maneira estática uma valor de tensão que varia de maneira aleatória, né? Bastante lógico isso. No caso da informação ser periódica, então a gente consegue medir algumas coisas interessantes, como o período, a frequência, como certamente a tensão de máximo, né, que a gente chama de tensão de pico. No caso de uma onda simétrica vai ter uma tensão mais tensão de pico, menos tensão de pico. Haverá sempre, no caso do osciloscópio, uma tensão de referência, que seria o nível de terra. E isso tudo acontece em função do tempo. Então, esses elementos, né, para uma onda periódica, o valor de máximo, onde está o terra, o valor de mínimo e a questão temporal, são os elementos-chave quando a gente quer descrever um sinal que varia no tempo. Ok? Muito bem, então, os sinais que variam no tempo que a gente vai gerar para esse experimento são gerados por um aparelho que chama-se gerador de função. Repara então que, né, para ter alguma coisa que o osciloscópio vá medir, a gente tem que ter alguma coisa que, enfim, para que haja um sinal mensurável pelo osciloscópio, eu preciso de um equipamento que gere esse sinal. A gente poderia tentar fazer isso de maneira manual, né, enfim, com algum aparelhinho, mas a maneira mais típica e mais confortável de fazer isso é usando um gerador de função. O que é esse aparelho gerador de função? A gente chama de gerador de função porque ele pode gerar não só uma onda senoidal, que é a que a gente vai usar em quase tudo,
mas ele pode gerar outras funções. Então são funções periódicas, né? Então a função seno, a função dente de serra, uma onda quadrada, né? É peculiar ter uma onda quadrada, né? Mas se refere a um sinal que varia no tempo entre dois níveis pré-estabelecidos, que nem aquele que eu estava mostrando antes, que era entre 0 e um valor mais V, né? Para indicar bit 0 e bit 1. São propriedades que tem esse gerador de função. No caso do gerador de função que a gente está trabalhando, esse aqui, repara, ele é digital, todo cheio de configurações, e ele é o que chama-se de gerador de função arbitrária. Quer dizer que ele usa um sistema digital para gerar a função e pode gerar praticamente qualquer formato de onda. Inclusive esse formato de onda bem engraçadinho que está aparecendo aqui, que, enfim, deve ser útil em alguma situação, não faço a menor ideia em qual situação. Mas o que eu queria chamar a atenção, de novo, com relação ao aterramento do equipamento, porque isso é um conceito fundamental que eu queria que vocês mantivessem, né, que vocês adquirissem e que adquirissem de maneira bastante sólida. Eu represento a questão do aterramento indicando o seguinte, o gerador de função, ele é ligado, né, na rede elétrica, então ele vai tirar a potência da fase neutro, basicamente ele vai gerar, dentro dele, né, ele vai gerar uma onda DC, então ele gera uma fonte DC, a maior parte dos aparelhos, a primeira coisa que faz quando você liga na rede, né, se você for ver dentro dele, ele tem uma fonte DC, que é uma fonte de computador, você transforma o AC em DC, e depois ele vai trabalhar esse sinal DC para gerar as ondas que a gente quer. Mas isso ele vai fazer guardando, e aí que vem a questão-chave, guardando a informação do potencial de referência. Então, na saída dele, eu vou ter um cabo de saída, né? Então eu desenhei a caixa, mas eu coloquei saída lateral, na verdade as saídas são esses dois locais aqui, eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre eles, mas a questão é que a saída desse aparelho é com relação ao terra, e é o mesmo terra, obviamente só tem um, né? É o mesmo terra que estava sendo colocado aqui antes. E reparem que é o terra, não é o neutro. O neutro seria então esse retorno de fase que está num potencial semelhante ao terra, mas está bastante distante, né, do operador, do gerador de função, e o terra seria o potencial do operador, né? Então, quando a gente fala potencial no qual está o operador, eu quero dizer o potencial realmente onde a pessoa que está colocando a mão nele está mesmo. E isso, de novo, é evidenciado pelo fato de que, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, essa parte externa aqui do local onde a gente liga o cabo, ela está aterrada, está em contato elétrico com o pino terra da tomada. Então, quando eu coloco a mão nela, é equivalente a estar colocando a mão no pino terra da tomada. Eu não sinto nada porque eu estou no mesmo potencial que ela. O quê? Esse potencial de referência, então seria ele. Estou no mesmo potencial que esse potencial de referência. E a saída, né, como está indicado aqui, vai ser uma onda senoidal, no caso de eu ter selecionado aqui o botãozinho seno, reparem. Então essa confusão toda, esse diagrama todo do complexo aqui, né, com a entrada de tensão, de alimentação e tudo mais, é representado no diagrama de circuito como sendo isso aqui. O gerador de função, que em geral é representado como uma ondazinha seno, por mais que ele possa fazer outras coisas, a saída de tensão e o potencial de terra, indicando que ele está gerando tensão com relação ao terra. Okay? Vamos então agora se debruçar um pouquinho sobre o painel desse aparelho. Reparem que, assim como a fonte de tensão que a gente estava trabalhando, a fonte DC, que eu tinha um único botão para regular a tensão, né, basicamente, e um outro para regular a corrente, então a tensão limite e a corrente limite, basicamente eram só esses dois botões. Aqui a gente tem muitos mais botões, né, mas basicamente o que a gente tem que regular é as propriedades básicas da função que a gente está querendo gerar. Então, se eu quiser gerar uma onda seno, eu preciso ajustar o quê? A frequência da onda seno e a tensão pico a pico dela. E se ela está com esse pico a pico simétrico com relação ao nível de terra, ou está deslocado para cima ou para baixo, enfim. E eu preciso ter uma conexão de saída, né? Então,
No painel, o que a gente vê basicamente é como selecionar o tipo de onda, então se é seno, se é quadrada, se é uma rampa, se são pulsos. Eu tenho como configurar cada uma dessas questões aqui, então reparem a frequência, outras coisas. Isso aqui depende muito de qual onda está selecionada. Então aqui no caso está selecionada uma onda um tanto peculiar, né? Então tem as propriedades para essa onda em particular. E reparem que tem até uma segunda página, né? E uma vez que eu configurei a onda, né? Então se eu coloquei ali que tipo de onda, qual frequência, qual o valor da tensão pico a pico, eu posso apertar o botão aqui e habilitar a saída. Então eu habilito a saída e reparem aqui, esse conector aqui, ó, é colocado aqui de lado, é um conector chamado BNC, então a sigla tem a ver com o nome das pessoas que inventaram ele. BNC é uma sigla, né? E reparem então, tem um pininho aqui em cima, ele é reproduzido aqui, ó, um pino para cima que encaixa na parte externa do conector, então que aparece aqui, ó, aparece aqui. Ele entra nessa fenda aqui, escorrega para cá e o cabo fica preso no local, né? Do lado de dentro você vê, tem aqui a parte de isolamento elétrico e onde está o sinal. Então o sinal que ele está emitindo, repara, está naquele pinozinho, naquele orifício, naquele objeto metálico, que é um cilindro oco, né? É onde está o sinal. Aquela parte branca é o isolamento e a carcaça está aterrada. Então, de novo, você coloca a mão na carcaça, eu estou colocando a mão no terra. O cabo que a gente coloca ali também chama-se cabo BNC, o padrão, né? Tanto um lado quanto o outro. Novamente, aqui tem o terra, o branco é o isolamento, e agora o pino, né, que vai se inserir naquele cilindro oco, é onde se espera que o sinal esteja, né? Então ele vai transmitir o sinal, o cabo vai transmitir o sinal dessa forma. Repare então que esse gerador de função, assim como qualquer outro, deve oferecer no seu painel essas opções. Selecionar o tipo de onda que está sendo gerada, selecionar a frequência dessa onda e a tensão, em geral pico a pico ou tensão de pico, e esse deslocamento, né? Se ela vai oscilar em torno de 0 volt ou oscilar em torno de 1 volt, por exemplo. Então poderia ter uma onda seno que não está centrada em torno de 0, mas está deslocada para cima ou para baixo. São as principais propriedades então do gerador de função, que é bastante simples, né? Esse aí tem vários botões porque ele é bastante sofisticado, mas nem todos eles são fundamentais para gerar uma onda seno, como eu estava dizendo. Então, no roteiro aparece esse circuito aqui, ó. A gente tem um gerador de função, uma resistência e um osciloscópio. Todos os três estão aterrados e essa linha aqui indica que a gente deveria conectar esses terras, né? De alguma maneira a gente deveria conectar esses terras. É uma maneira típica de se desenhar esse tipo de circuito. Agora, visando compreensão, eu queria colocar um divisor de tensão, então com 2 resistores, e desenhar um pouquinho mais coisas, né, aí. Então reparem, eu devolvi o desenho da alimentação, que é colocado aqui, então que está alimentando o gerador de função, para chamar a atenção que essa conexão de terra da alimentação é a mesma que está aqui. Certo? E aqui está aquela parte do meio do cabo, onde está o sinal. Então essa parte do meio que a gente vai conectar numa resistência, depois tem a outra, e o osciloscópio, usando o mesmo tipo de cabo, né, eu vou querer conectá-lo aqui, por exemplo, para medir a tensão nesse divisor de tensão. E o osciloscópio também vai estar aterrado. Então, reparem aí uma questão muito importante. O osciloscópio vai sempre medir tensão com relação ao terra, né? O terra que ele está conectado na tomada também, né? Então ele também tem a alimentação dele idêntica ao gerador de função. E reparem, os dois estão na mesma alimentação. Então o terra entre eles já é comum. Ele já tem uma conexão de terra entre si feita pela tomada. Então por isso que é interessante pensar nesse tracejado aqui. Porque eu estou querendo dizer basicamente que eu poderia pegar o outro lado desse resistor e ligar diretamente no pino da tomada, no terra da tomada.
seria exatamente a mesma coisa, porque o gerador de função já está aterrado, então a tensão no pino central já é emitida, né, já é gerado com relação ao terra, e o osciloscópio já mede com relação ao terra também. Então a única parte do circuito que não está referenciada ao terra seria essa pata do resistor R2. Então eu teria que aterrá-la de alguma forma. A maneira como a gente faz isso tipicamente, até por uma questão de se assegurar de que o terra é exatamente o mesmo, né? Então não tem uma resistência dos cabos, não tem um mau contato atrapalhando, é juntar todos esses terras num único ponto. Então, o que significa isso? Eu vou aproveitar a parte externa do cabo BNC que está aterrado no gerador de função, vou trazê-la e aterrar esse resistor, e vou aproveitar a parte externa do cabo BNC do osciloscópio e vou juntar no mesmo ponto, para que o terra do osciloscópio e o terra do gerador de função sejam conectados no ponto do circuito que eu estou medindo, por mais que isso seja de certa forma redundante. Mas a gente faz isso, para se assegurar de que a conexão de terra está adequadamente feita. Eu fiz vários testes no laboratório sem essa conexão de terra e tudo funciona igual, quase sempre. Quando eu falo então quase sempre, provavelmente é que em algumas situações o pino de terra não está bem conectado em algum dos cabos que a gente está usando na alimentação ou na tomada, né? E isso não é bom, né? Mas ao mesmo tempo, isso não ofere nenhum risco, a gente não está trabalhando com torradeira nem com a mão molhada, né? Mas é interessante pensar então que esse aterramento não é estritamente necessário, porque ele já está acontecendo, mas ainda assim a gente o faz para reforçar, por assim dizer. Como que isso se dá então no laboratório, né? Como que a gente faz a ligação dos circuitos? A gente usa essa peça adaptadora, né? Então aqui está o cabo BNC, onde tem o terra e o sinal de novo marcados. Eu preciso adaptar esse cabo para a nossa placa de circuito. Isso é feito, repara, com essa peça também, que é um conector BNC, ali você vê de fato de novo o pino, né, aqui e aqui, que entra por aquela fenda e escorrega aqui dentro. A parte externa, repara, está ligado do lado de cá, então a conexão para o terra, e do lado de cá está ligado o sinal, que ele passa por baixo aqui, e entra aqui, então aqui do lado vermelho está o sinal. Então quando eu coloco esse adaptador na nossa placa de circuitos, eu vou ter uma aquelas peças redondas, né, com os furos com o sinal, quer seja onde eu estou aplicando o potencial, quer seja onde eu quero medir o potencial, então a gente está se referindo sempre a sinal, né, tanto que eu estou colocando quanto que eu quero medir. E o outro lado vai estar intrinsecamente aterrado através do cabo BNC. Então, e aqui eu reproduzo aquela peça que está no painel, né? Que é um tanto semelhante, vocês reparem, com essa peça aqui, mas ela é para parafusar, e essa aqui se rosqueia por baixo. Tem uma rosca, né, para ser rosqueada com uma porca por baixo. Ok? Então, como que se parece o circuito, né? Vocês talvez já tenham visto esses vídeos. O circuito tem a seguinte topologia, por assim dizer, né? Tem aqui o cabo que está saindo do gerador de função, ele é ligado aqui nesse ponto, então aqui está o lado onde está o terra, do lado de lá, né, para dentro da tela, é onde está a peça, com o lado vermelho da peça, que está ligado então nesse resistor. Então eu tinha o gerador de função, há um único cabo, repara que esse lado preto e esse aqui de cima são um único cabo, o cabo coaxial, ele se divide aqui nessa peça, ó. Então é nessa peça que esses dois terminais aqui se dividem. Na parte aqui está o aterramento, então reparem aqui, um está aterrado, e esse cabo preto aterra ao lado de cá, que é onde está o resistor. Então esse cabo preto faz a função desse fio aqui, que está juntando todos os terras, né? Na verdade, ele junta o terra do osciloscópio com o terra do gerador de função, e o aterramento, repara, do resistor é feito pelo cabo do osciloscópio, porque o nosso adaptador
está ligado junto com o resistor R2. E R1 está ali atrás, né? Ele faz uma espécie de ponte entre esse lado aqui do circuito e esse aqui. E então o osciloscópio aqui, no caso, aqui o canal 2 do osciloscópio, sai para cá e entra aqui no canal 2. Reparem. Então qual que é a diferença entre esse circuito aqui e essa realização que está acontecendo aqui? É a presença, então, do canal 1 do osciloscópio, que está medindo o gerador de função. Então ele está medindo o potencial nesse fio aqui, está medindo o potencial de saída. De fato, pessoal, reparem que o nosso voltímetro tinha uma única entrada, né? Uma única entrada de tensão. Já osciloscópios, em geral, tem duas, pelo menos duas, podem ter até mais, então tem modelos com 2 e 4, mas eu acredito que até mais seja possível. Por que isso? Por que frequentemente que eles têm mais de uma entrada? Porque frequentemente a gente quer, quando analisa um circuito que está submetido a uma tensão de corrente alternada, a gente quer monitorar o sinal que está sendo injetado no circuito. Então, eu estou me referindo a monitorar o sinal do gerador de função. Imagine que a gente não tem um gerador de função digital todo bonitinho, que deixa bem explícito que sinal que ele está gerando. A gente pode ter, por exemplo, uma guitarra, né? Eu tenho uma guitarra, eu quero monitorar o sinal que ela está gerando, e depois eu tenho um filtro de guitarra e quero monitorar o sinal depois do filtro. Então eu quero ver o sinal antes do filtro e depois. Então, é nesse sentido que o osciloscópio tem que ter pelo menos 2 canais, para que eu veja o sinal antes e depois. Se eu soubesse exatamente qual é o sinal antes do circuito, eu poderia trabalhar com um canal só. Mas se eu não sei exatamente que sinal é esse, no caso de uma guitarra, por exemplo, né, ela está gerando o sinal sem dizer exatamente se é uma onda de um tipo ou com tanto valor de pico a pico no captador dela, eu preciso saber que sinal que era esse que tinha antes e poder compará-lo, às vezes em tempo real, com o sinal depois. Então, no caso aqui, é um circuito bastante simples, é um circuito de divisor de tensão, né? Então, é um dos mais simples possível, mas ainda assim, né, como exercício, a gente sempre quer saber a tensão antes do divisor de tensão, então a tensão que está na parte alta, com relação à tensão depois, quer dizer, a tensão dividida pelo divisor de tensão. Então reparem que o divisor de tensão sempre vai atuar dessa forma, né? Eu vou aplicar uma tensão nas duas resistências e eu vou medir a tensão intermediária. Então, reconfigurando um pouquinho aquele desenho que a gente tinha antes, esse diagrama aqui, reparem, eu preciso desenhar aqui o segundo canal do osciloscópio. Aí sim, esse desenho, esse diagrama corresponde àquela montagem experimental. Chá de cidreira hoje. Colocar esse segundo canal do osciloscópio, que é o canal 1, né? Mas reparem que esse desenho aqui é bastante poluído, né? Mas eu tentei separar em caixinhas o que é o gerador de função, o que é o osciloscópio, um canal, o que é o osciloscópio, outro canal, e o que é o nosso circuito. Mas eu preciso retirar a alimentação, a gente raramente desenha alimentação, nem desenha alimentação para os osciloscópios, e essa maneira de desenhar o osciloscópio realmente não é muito usada. Por que não? Porque eu só preciso saber onde eu tenho que medir, onde que eu espeto esse osciloscópio, por assim dizer, né? Então eu passo desse desenho, que também é um tanto poluído, né, para aquele desenho que a gente já está acostumado, que vocês viram no roteiro. Então, que desenho é esse? É um desenho onde eu coloco o gerador de função, explicito que ele está ligado num divisor de tensão R1, R2, e que esse terminal do resistor R2 está aterrado, e que está aterrado ligando aqui, né? Então não precisaria desse fio, teoricamente, se eu indico que ele está aterrado. Então esse aqui, se eu não falei ainda, é o símbolo de aterramento, né? Quer dizer que esse ponto está aterrado. E quando a gente fala aterrado, está ligado eletricamente no potencial de referência terra, que é um dos pinos da tomada. E essas duas flechinhas aqui indicam, olha, tome com o osciloscópio tensão nesse ponto, canal 1 do osciloscópio, por exemplo, e nesse ponto aqui. E reparem,
eu vou tomar nesses dois pontos a tensão. E você poderia me perguntar, mas espera aí, como assim eu vou medir tensão com um único terminal? Sim, vai, porque o osciloscópio vai medir tensão nesse local com relação ao terra. Então o outro terminal já é dado pelo fato de que o osciloscópio mede com relação ao terra. E é bem importante observar então que como eu estou medindo em B com relação ao terra, eu meço a DDP em R2. E em A eu estou medindo com relação ao terra. Então eu meço a DDP em A DDP em R1 mais em R2. Daí você poderia se perguntar, mas como que eu faço, de maneira análoga ao que a gente fez com o voltímetro, como que eu faço para medir a DDP usando o osciloscópio, para medir a DDP apenas em R2? E daí eu te explico que não, você não pode fazer isso. A gente não tem uma maneira de medir a DDP em R2 usando o osciloscópio. Porque para medir a DDP em R2, né, através de R2, nos dois terminais de R2, se eu espetar um osciloscópio ali, né, num terminal eu vou tomar medida, mas o outro lado do cabo coaxial está aterrado. Então, se eu colocar aquele cabo nos dois terminais de R1, colocar um aqui, o de sinal, e o outro aqui, o de terra, eu vou estar aterrando esse ponto do circuito. E aí se torna ou para o circuito, né? Quer dizer que eu vou pegar um símbolozinho deste terra e colocar aqui também. Então, naturalmente, eu vou parar de ter DDP em R2, eu vou ter esse ponto aterrado e o canal do osciloscópio ligado em B vai parar de medir. Vai medir só o terra. E repara então que ao fazer isso eu estou mudando o circuito, estou tirando R2 do circuito e estou curto-circuitando R2 com o terra, né? E eu não quero fazer isso de maneira alguma. O mais grave seria cometer esse erro de ligação, né, aterrando ao próprio gerador de função. Então seria eu colocar, em vez de colocar a parte de sinal aqui nesse ponto, colocar a parte de terra, né, aquela pecinha, aquele adaptador que eu estava mostrando, colocar ele invertido. Isso iria aterrar a saída do gerador de função e rapidamente ia queimá-lo. Eu falo queimar ele, não é que ele vai pegar fogo, né? Quer dizer que a saída dele tem um pequeno amplificador, que é um tanto frágil. Se tiver corrente demais, ele vai esquentar e vai se destruir, né? Então a gente teria que trocar o amplificador de saída, ou a saída, né, do gerador de função. Vamos lá, então agora olhando para a tela do osciloscópio. Repara que eu estou falando bastante, mas eu acho que tem muito detalhe mesmo. A gente tentou colocar bastante no roteiro, mas ainda assim acho que falta, então acaba sendo uma aula um pouquinho longa. Espero que seja suficientemente divertida, né? Teria que colocar uma musiquinha de fundo, alguma coisa assim, para manter todo mundo acordado. Mas bom, vamos olhar para a cara do osciloscópio então. Cá está ele. O que a gente vê na cara do osciloscópio? Primeira coisa é o botão Range, que não tem esse nome, né? A gente chama aqui no caso de Scale. Esse botão é equivalente àquele botão Range ou escala que tinha no voltímetro. O que ele visa fazer? No caso do osciloscópio, a gente não vai operar nunca, basicamente, naquele modo a escala automática que a gente tinha no voltímetro. Aqui você tem que ajustar a escala você mesmo. Então o que significa isso? Que se tem 10 volts pico a pico entrando no canal 1 do osciloscópio, você tem que ajustar a escala de tensão do canal 1 para poder ver essa tensão. Então no caso aqui, reparem, né, no canal 1, então esse botão aqui vai ajustar a escala que aparece aqui, vai ajustar a escala do canal 1, então é o quão aberto ou fechado ele vai estar, né? Então, no caso, o sinal aqui, reparem, ele está ocupando duas divisões que se chamam, né? Tá aqui uma divisão, duas divisões. Essas duas divisões, cada uma delas, né, tem 1 volt. Então a escala está 1 volt por divisão, então 1 volt, 2 volts. Então pico a pico aqui é 2 volts, então mais 1 volt. Aqui é o terra, ali está o sinalzinho do terra, menos 1 volt. Então é um sinal, é uma onda, não sei como que ela foi gerada, de
menos 1 volt a mais 1 volt, menos 1 volt, mais 1 volt, periódica, e essa periodicidade dela está sendo usada para sincronia. Eu vou falar sobre isso, mas aqui já aparece essa flechinha aqui, indica que o sistema de sincronia, chamado trigger, está usando esse sinal aqui para se sincronizar. Eu poderia tornar a escala menor ou maior, né? Então eu poderia usar esse botão para que a escala ficasse de 2 volts, por exemplo. E ao ficar de 2 volts, o sinal ia ficar comprimido um pouquinho mais. Ou poderia colocar meio volt por divisão, e ele seria expandido. Mesma coisa, tudo igual para o canal 2. A diferença é que ele é azul e aparece aqui em azul também. Então, isso com relação às escalas de tensão. Então, é basicamente a mesma coisa que o voltímetro, a diferença é que não há modo automático, né? A gente tem que usar o nosso cérebro, olha só, ainda não inventaram um smart oscilloscope para pensar pela gente, ainda bem, a gente mantém nossos empregos, por enquanto. O que mais que tem na tela do osciloscópio, pessoal? Tem, obviamente, né, que vocês devem ter imaginado que estava chegando, tem a escala em tempo. Então, se a onda que está chegando oscila 100 vezes por segundo, ou 1000 vezes por segundo, ou 10.000 vezes por segundo, eu preciso que o osciloscópio, né, tenha uma velocidade de amostragem e tente representar essa onda na escala de tempo em que ela está variando. Então, aqui está a possibilidade de fazer esse ajuste. Então, aqui é a escala temporal, reparem, e isso tem a ver com quanto tempo tem de lado a outro do osciloscópio. Então, no caso, a gente está falando da escala de tempo. E aqui tem uma divisão temporal. Ó. Então, uma divisão de tempo, 2 divisões de tempo, 3 divisões de tempo, 4 e 5. E quanto tempo tem em cada uma dessas divisões? Né? Quanto tempo se passou entre a tensão sair do valor que ela tinha ao cruzar a linha pontilhada aqui, até ela vir nesse momento aqui. Então, aqui é o tempo que está se passando. No caso, se passaram 250 nanosegundos. Então, bastante rápido. Reparem, são nanosegundos. Essa é a grande questão do osciloscópio. É medir tensão, que varia no tempo, de maneira rápida. Reparem, né, aqui a gente está falando de um osciloscópio com 1 gigasample por segundo. Então, ele mede esse tanto de vezes por segundo a tensão e vai representar na tela, né, nesse lugar onde a gente visualiza o sinal. É engraçado, eu estou falando da tela dentro de uma tela. Né? Vocês estão vendo a tela dentro da tela de vocês, né? Do celular ou do computador, enfim. Mas enfim, tem esse intervalo de tempo aqui entre esse momento aqui e esse aqui. Então reparem, novamente, por mais que a gente veja a tela estática, né, aqui no caso é uma foto do osciloscópio, mas ainda que vocês estivessem vendo ele na frente de vocês, a onda estar parada não significa que não há variação de tensão em função do tempo. Há variação de função do tempo, a variação bastante rápida, reparem, em questão de 200 nanosegundos, ela foi, tanto o canal 1 quanto o canal 2, né, de mais 1 volt para menos 1 volt, então daqui para cá, em 200 nanosegundos, a gente passou de mais 1 volt para menos 1 volt, então está variando muito. Mas por que o osciloscópio não mostra isso? Perceba que se ele fosse mostrar um sinal variando, se a tela fosse ficar piscando, né, na escala de 250 nanosegundos, o nosso olho não ia conseguir acompanhar nada disso daí. Então a gente precisa que algum critério de sincronia seja encontrado, e ele tem os mecanismos para fazer isso, para mostrar o sinal, sendo que ele superpõe exatamente no mesmo lugar, fatias temporais sucessivas desse sinal que está se repetindo. Então pensem que é como se fosse, enfim, aqueles filmes de película, né? A gente tem uma película que está passando, né? E tem aquela luz que fica piscando nela, e há uma sincronia entre o movimento de uma coisa e da outra, tal que a projeção fica estática. Mas a fita está o tempo inteiro subindo, né? Lembra, né? Como se vocês tivessem visto isso. Mas se você for na Cinemateca de Campinas,
no Museu da Imagem e do Som. Lá tem aqueles antigos sistemas de cinema, né, no qual você tinha um rolo, uma bobina mesmo, né, e aquela bobina ela ia subindo. E ela ia subindo. Mas por que você não vê o movimento de ascensão dela, né? Porque cada vez que ela está bem encaixadinha no quadro, aquela luz bem intensa disparava um flash. Então a imagem que você via, ela ficava piscando tantas vezes por segundo, de acordo com esse flash, que era sincronizado com o movimento da película. Então reparem, para quem nunca tinha se dado conta disso, né, de que a tela do cinema está piscando. Ela não emite a luz o tempo todo. Mas ela pisca suficientemente rápido para que os nossos olhos não se deem conta desse movimento. E isso tem a ver um pouquinho com uma experiência que vocês devem ter visto, né, que tem a ver com o LED piscante, que eu vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Reparem então que são muitos conceitos, né? Então eu vou me estendendo, lamento. De fato, essa aula é uma aula que costuma durar 1h30 mesmo, quando é presencial, então agora, enfim, paciência. O que mais que tem nesse osciloscópio, pessoal? Eu falo que tem, mas não só que tem um monte de coisa, mas o que é muito relevante? O trigger, né? Então aqui está a questão do ajuste do trigger. O que é importante no trigger, pessoal, é que o trigger é o sistema de sincronia do osciloscópio. Então a gente precisa, primeiro, que exista sinal para alimentar o trigger. Então no caso aqui, foi utilizado o menu do trigger para pedir a ele que use como origem o canal 1. Repara que é um lugar onde tem sinal. Poderia ser também o canal 2. Mas em geral se usa o canal 1. Por que se usa o canal 1 em geral? Porque é o sinal antes do filtro, antes, enfim, do aparelho que modificou o sinal. Então, tipicamente, é um sinal mais bem desenhadinho, com maior amplitude e tal, e ajuda o trigger a fazer o papel dele. E reparem que o trigger tem que ser selecionado também numa região do sinal onde ele varia abruptamente. Então, no caso aqui, bem no meio. Eu poderia solicitar que a referência do trigger fosse mais para baixo ou mais para cima. Reparem, aqui aparece, o trigger está atuando no canal 1, no critério de subida, perto de zero. Então está menos 111 microvolts. Então é basicamente perto de zero, perto do nível do terra. Deveria ser zero, na verdade, né? O operador deveria girar um pouquinho esse botão aqui para colocar ele mais perto de zero. Mas, enfim, está praticamente lá, né? Se ele fosse colocado muito alto, ou mais alto que a onda, né, mais alto que 1 volt, a onda nunca iria atravessar esse valor e não haveria critério de sincronia. Então o osciloscópio não iria conseguir sincronizar. Então se você algum dia olhar para um osciloscópio e não tiver sinal, né, tiver uma onda andando rapidamente de um lado para o outro, provavelmente isso tem a ver com o fato de que a sincronia não está sendo feita. Então é preciso ajustar o trigger. Coisa que vocês vão ter sorte de não precisar fazer. O que mais que tem de interessante? Tem os modos de aquisição. Então, o modo de aquisição, no caso, o ponto mais importante dele é com que informação que o osciloscópio vai mostrar para a gente. Ele vai mostrar uma única medida, então a onda está oscilando no tempo, ele vai medir uma sequência de oscilações e vai nos mostrar e atualizar isso de vez em quando, né, com a capacidade dele de atualizar, ou ele vai pegar várias dessas e, como ele é um osciloscópio digital, armazenar na memória dele, tirar uma média e nos mostrar um comportamento médio. E se for uma média, quantas médias que vai ser, né? Então essa é a principal função do botão aquisição. Então, em algumas situações, quando você está configurando tudo, tentando entender o que está acontecendo e tal, você vai colocar ele em modo sem a média, né, para ele mostrar em tempo real o que está acontecendo. Mas quando o sinal já estiver bem condicionado, né, que você sabe exatamente o que está medindo, o que você quer medir, você pode colocar em médias, em função média. Então ele vai tirar uma média, né, obviamente, de vários sinais e com isso vai ter um pouco mais de precisão, né? Como sempre a gente mede a mesma coisa muitas vezes para medir melhor, né? Com menos incerteza. Reparem que não é fácil, né, para o equipamento medir um valor de tensão que ficou naquele valor apenas durante alguns nanosegundos, né? São nanosegundos. Então isso é feito, né? Isso é compensado, o fato de que a medida é muito furtiva, né?
pelo fato que a gente pode fazer uma média, então. Depois tem o botão de medidas, repara, tanto medidas que ele faz automaticamente, quanto que ele faz com os cursores. Então, nos dois casos, a gente usa o fato de que ele é um osciloscópio digital, para ou colocando cursores, então seriam barras, né, assim como você usa dentro de alguns softwares de análise de gráficos, como o Origin ou o SciDavis, pode colocar um cursor lá e se perguntar qual é o valor desse data point aqui, né, desse dado, desse ponto. Ele também faz isso no osciloscópio, com os cursores, ou então se pede para ele fazer uma conta mesmo. Então eu quero calcular a média desse sinal, ou quero calcular o pico a pico desse sinal. E ele calcula isso olhando diretamente para o sinal, vendo os critérios de repetição, vendo o máximo e mínimo dele, e mostra essa informação. Isso é tipicamente mostrado aqui, ó. Então, no caso, está usando a função cursores, repara, é um cursor do tipo tempo, está se analisando o canal 1, e aqui está um cursor 1, aqui está o cursor 2, então aqui está a posição do primeiro cursor, a posição do segundo cursor, repara a posição em tempo, que eu estou ajustando, e o valor de tensão em cada uma dessas posições, né? Então aqui, ó, a gente está com menos 640 milivolts, e aqui a gente está em menos 600 milivolts. Então, basicamente, repara a mesma tensão, e eu estou vindo desse momento aqui para esse aqui, na onda. E, então aqui está os intervalos de tempo, né? Um negativo, quer dizer, antes daquele ponto branco, que é o critério do trigger, antes dele, e o outro depois do lado de cá. E aqui já mostra a distância temporal entre esses dois sinais, e o período, né, dessa onda, e a frequência aparece aqui. E a DDP também, que poderia ser zero, caso eu realmente quisesse medir a frequência fazendo isso. Então seria uma medida de frequência usando os cursores, no caso, né? Então eu teria que ajustar eles em duas posições análogas da onda para medir um período. Essas funções todas aqui, pessoal, podem ser configuradas, assim como no gerador de função, né, pelos botões que estão na lateral. Então não são telas sensíveis ao toque nessa geração de aparelhos, mas eles têm esses botões na lateral que ajudam a selecionar e atuar naquilo que aparece ao lado. Então eu posso, por exemplo, selecionar se eu quero um outro tipo de cursor, tipo de tensão, se eu quero colocar aqui canal 1 ou canal 2, e por aí vai. E finalmente, né, como é um osciloscópio digital, a gente pode espetar aqui um pendrive e salvar os dados, né, então que é bastante útil. A gente vai trabalhar com o osciloscópio em geral com grandes quantidades de dados, né, a gente não vai anotar um valor de tensão, mas ele pode salvar muitos dados no pendrive. Então, uma maneira digital, né, de armazenar os dados. Então, agora eu queria olhar um pouquinho mais para a tela do osciloscópio. Eu já falei algumas coisas, mas eu queria só, então, ter esse novo slide para a gente se focar nelas. Mas, basicamente, simples, né? A gente tem aqui o canal 1, está em amarelo, o terra do canal 1, canal 2, terra do canal 2. O valor de uma divisão é o que está aparecendo aqui, né? Então, né, esses quadradinhos grandes aqui é uma divisão. O valor da escala é esse que está aqui, então 1 volt por divisão para o canal 1 e 1 volt por divisão para o canal 2. Então isso faz com que, como eu estava dizendo, eu tenha aqui o nível de terra, mais 1 volt e menos 1 volt. Então a tensão pico a pico aqui seria 2 volts. Aqui é a escala de tempo, então fala a distância temporal entre essa linha e essa outra linha aqui, que é, de novo, é uma divisão. E aqui indica que o trigger é o canal 1, que também pode ser visto por essa flechinha aqui. E é um trigger tipo subida, então aquela flecha branca vai estar nesse ponto aqui de subida, reparem, quando o nível do sinal passa pelo valor do nível do trigger, que é perto de zero, né? Então quando ele passa perto de zero, é onde ele está alinhado com a linha branca lá, com aquela flechinha branca. Então, essas são informações básicas que você vê na tela do osciloscópio. Então, eu quero bater o olho se eu estou olhando para um sinal muito rápido ou muito lento. Eu olho para a escala de tempo, que pode ser nanosegundos, pode ser microsegundos, milissegundos ou até segundos, né? Ele pode ser configurado para olhar um tempo bem lento, ou o intervalo de tempo, né, bem longo, de 1, 2, 10 segundos, ou bem rápido, como está nesse caso aqui. E as escalas de tensão, mesma coisa, né? Eu posso ter um valor de tensão bem pequenininho,
como uma escala de milivolt, ou um valor de tensão grande, como uma escala de 1 volt ou até um pouco mais. Reparem também que o voltímetro ele é protegido até 1000 volts, né? Então ele pode medir tensões bastante grandes com segurança. Já o osciloscópio não. Ele não mede grandes tensões com segurança de forma alguma. Acho que o valor máximo é de algumas dezenas de volts apenas. Se você pega um osciloscópio e coloca na rede elétrica, ele queima instantaneamente. A menos que você use os equipamentos adequados para fazer esse tipo de medida, coisa que a gente não vai entrar nesse detalhe, que senão eu vou ficar aqui falando durante 4 horas. Ok. Com relação às incertezas, pessoal, a gente insistiu bastante no primeiro bloco com relação às incertezas. No caso do osciloscópio, ele também, no manual dele, ele fornece valores de incerteza. Então, eles estão colocados aqui nesse slide. Reparem então que eu estou dando um print das páginas do manual e colocando aqui uma situação em particular, né, que é quando a posição vertical é 0. Então a posição vertical tem a ver com o fato de que na tela do osciloscópio o nível de terra estava deslocado para cima. Então no caso das imagens que eu estava mostrando agora há pouco, essa posição vertical não é 0. O sinal foi deslocado para cima, o canal 1, e para baixo, o canal 2. Então naquele caso eu não poderia usar essa equação estrito sensu, né? E reparem algo bem interessante. A incerteza do osciloscópio é 3% do valor da leitura, mais 10% de uma divisão, mais 1 milivolt. Então você percebe muito rapidamente o quanto ele é um voltímetro ruinzinho, né? Enquanto o voltímetro tinha incertezas de ponto alguma coisa, né? 0,3, 0,2, 0,5%, o osciloscópio tem logo de cara 3%. Então ele não é o melhor voltímetro que existe. E não é feito para ser, de fato. O valor absoluto da tensão não é o que é mais importante nele, mas as variações dela, né? E sobretudo como elas acontecem com relação ao tempo. E aí que você percebe, de novo olhando para as incertezas, como ele é preciso temporalmente. Repara, a incerteza em intervalos de tempo é de 0,01% da leitura, mais 0,4% de uma divisão, mais 0,4 nanosegundos. Então percebem como ele ganha, em termos de precisão com relação ao número que ele mostra, muito do voltímetro com relação ao tempo. Então, né, é bastante lógico isso, né? A gente percebe que o osciloscópio ele mede menos bem a tensão, então ele tem um número menos preciso para a tensão, pelo menos esse em particular, né? Ele é um osciloscópio de 8 bits, e para o tempo ele é muito preciso. Então, em termos percentuais, né, as informações temporais que ele emite são bem mais precisas que as informações de tensão que o voltímetro nos dava. Então, a gente percebe um pouco de como em tensão ele não é tão bom, mas em tempo, né, a incerteza relativa na escala temporal é bastante menor do que na escala de tensão e inclusive na escala de tensão do voltímetro. Muito bem. Então, com relação aos experimentos, pessoal, no roteiro, a gente tem todos eles são experimentos observacionais. Então, que situação é essa? Né? Aquela situação onde a gente não tem um modelo muito preciso, a gente não vai discutir muito né, da onde vem, qual é o modelo atomístico disso e tal. A gente quer só observar o que está acontecendo e descrever isso de maneira quantitativa, detalhada, mas para tentar ver um pouco de causa e efeito e tal, mas de novo, sem se atentar um pouco ao fundamento científico e técnico do que está acontecendo. Então, esse é um pouco do espírito que a gente deve ter em mente nesse experimento. O primeiro deles é o divisor de tensão. Então, é o mais simples de todos. Eu vou colocar a tensão num divisor de tensão. Então, vou usar o gerador de função para aplicar a tensão nesse terminal do divisor de tensão. Vou medir num canal do osciloscópio o próprio divisor de tensão. Então, reparem que esse canal aqui está medindo o divisor de tensão, independentemente desse circuito aqui. Então, eu poderia medir no ponto A, mesmo retirando R1 e R2. Ainda assim, a medida no ponto A funcionaria. Está medindo o gerador de função. Seria como colocar o voltímetro direto na fonte. Funciona.
Na função voltímetro, lembrem muito bem, né? Na função amperímetro é bem pior. Ok. E o outro canal do osciloscópio, a gente quer medir o ponto intermediário do divisor de tensão. Então reparem, assim como no experimento 3, né, quando a gente viu os sensores, o LDR em particular, a gente entende que a gente está aplicando uma tensão e esse conjunto de duas resistências está modificando ela, está dividindo a tensão, e a gente quer ver de que maneira isso está acontecendo. Então, se eu sei o valor de R1 e R2, eu consigo, a partir do valor da tensão no ponto A, prever o valor da tensão no ponto B. E essa é uma questão que pode ser explorada, né? Não é porque o experimento é observacional que não vai ser quantitativo e a gente não vai usar as informações que a gente tem. É só que, como vocês podem imaginar, né, não há uma grande teoria por trás disso para a gente poder discutir e testar uma hipótese. Por mais que a gente poderia fazê-lo, né, de certa forma. Mas seria um pouco, enfim, né, usar um canhão para matar uma mosca, como se diz. Muito bem. Como que isso se materializa, né, o circuito que eu mostrei agora há pouco, é o que vocês já viram. Né? A gente tem aqui o divisor de tensão, uma resistência e outra. O primeiro canal do osciloscópio ligado junto com o gerador de função. O segundo canal no segundo resistor. E os dois terras conectados entre si, novamente, apesar de que isso não seria estritamente necessário. Quer dizer, é interessante fazê-lo, mas se a gente soltar esse cabo, a princípio não deveria ter nenhum efeito. É sempre importante lembrar isso, eu tendo a frisar isso bastante, para a gente reparar que, como eu estava dizendo, o osciloscópio não mede de maneira flutuante, ele mede com relação sempre ao potencial de referência. Então, essa conexão com o potencial de referência está lá, mesmo que você não queira. Então, quando eu falo que você não precisa colocar o terra, é basicamente porque o terra já está colocado. A gente coloca, é melhor colocar, mas eu não posso, ao não colocar, fingir que ele não estaria lá de qualquer forma. Então, a gente não pode encarar, por assim dizer, os dois lados, né, desse conector como sendo entrada de tensão e comum, como no caso do voltímetro. Não é realmente entrada de tensão, entrada de sinal e terra. E é o mesmo terra nos dois cabos e é o mesmo terra no gerador de função. Na tela do osciloscópio, reparem, né, é um divisor de tensão. Então, o que eu vou ter aqui? 1 volt na escala do canal 1. Então eu vou ter 2 volts pico a pico positivo, menos 2 volts pico a pico negativo. E no canal 2 a tensão é menor, né? É um divisor de tensão, então eu dividi a tensão no canal 2 é menor que no canal 1. Apesar disso, a onda azul está maior, né? Por que ela está maior? Porque a escala no canal 2 é de 100 mV. Então, se no canal 1 eu fiz 1 volt, 2 volts, no canal 2 eu vou fazer 100 mV, 200 mV, 300 mV e mais um pouquinho. Então, percebem que o tamanho, né, da onda não tem nada a ver, para escalas diferentes, com a tensão que aparece em cada um dos sinais. Reparem também a questão temporal, né? Aqui a gente tem 2,5 milissegundos entre esse ponto aqui e esse aqui, né? Em uma divisão. Então dá para vocês entenderem já o período dessa onda, né? 2,5, 5, 7,5, 10. Então tem basicamente 10 milissegundos de período. E reparem aqui a posição dessa flechinha do trigger, né? Então está um pouquinho deslocada para a esquerda. Quer dizer que a pessoa mexeu um pouquinho naquele botão ali, ó, o operador, né? Mexeu um pouquinho naquele botão e deslocou um pouquinho para a esquerda aquela flechinha que mostra o momento onde a relação do trigger está sendo satisfeita, né? Já está passando da parte inferior para a parte superior do valor especificado. E reparem que a onda está um pouquinho ainda mais para a esquerda, não está em cima desse traçado do centro. E isso porque o trigger está no canal 1 e está, de novo, de subida, né? Então, quando a onda passa de baixo para cima desse valor, é que ela está interceptando com a flechinha branca.
e menos 105 milivolts. Então está um pouquinho abaixo, repara, do nível do terra. Então esse um pouquinho abaixo do nível do terra e esse um pouquinho para a esquerda justificam o sinal estar um pouquinho deslocado para a esquerda. Não é tão marcado isso aqui, mas do lado de cá vocês reparem que está praticamente uma pequena divisão, né, um desses pontinhos à esquerda do valor da divisão inteira. Então, isso é para explicar um pouquinho por que essa onda sinusoidal está onde ela está. E tentando explicar um pouquinho das informações que você vê na tela do osciloscópio. Muito bem. Qual outro circuito a gente pediu para vocês olharem? Né? O circuito com o diodo, que a gente chama de retificador de meia onda. É uma questão muito interessante. Repara então que é um retificador de meia onda, é um circuito com um resistor e um diodo. A gente poderia fazer esse circuito sem o resistor? Não, né? Porque, reparem, quando a tensão do gerador de função fosse acima daquele 0,7 mais ou menos, a resistência do diodo cai muito. Vocês viram isso no experimento 2. Quando ela caísse muito, basicamente ia colocar o gerador de função em curto-circuito, né? Então ele ia estar ligado com uma resistência muito pequena com relação ao terra. Então a gente coloca em série um resistor de 1 kΩ, no caso, para, enfim, né, que o gerador de função não esteja colocado com uma pequena resistência com relação ao terra, para que a corrente não seja muito alta. Novamente a gente vai medir a tensão do gerador de função para entender que função a gente está injetando nesse sistema, que, repare, é uma espécie de divisor de tensão, né, ou é um divisor de tensão entre um diodo e uma resistência. E vamos medir no ponto D para ver o que aconteceu, né, o que esse circuito, o que esse divisor de tensão com esses dois elementos fez na onda senoidal bonitinha que a gente estava injetando. Aqui está como o circuito se apresenta, repara que é a mesma coisa, mas a gente só substituiu aqui o resistor pelo diodo. E reparem, a linha prateada está do lado de cá, então mostra que o diodo está alinhado, orientado, tal como estava no circuito que eu acabei de mostrar. E como que é o sinal que a gente observa? Né? Então aqui uma tela do osciloscópio, então de novo, vamos tentar descrever um pouquinho o que a gente está vendo. Primeira coisa a observar aqui é que a tensão no canal 1 ela vai estar com uma escala de 2 volts, né? Então ela vai 2 mais 4 e aqui menos 2, menos 4. Então a gente está com 4 volts de tensão de pico. A tensão pico a pico seria 8, né? De mais 4 a menos 4. Isso é o canal 1. Então isso é o que está emitindo o gerador de função. O que tem no canal 2? Né? O canal 2 ele tem o sinal depois do diodo. Então reparem, quando a tensão é negativa, né? Quando a tensão é negativa, o que acontece com o diodo? Ele não conduz, ele tem uma resistência muito, muito grande. Então se lembrem, né, do experimento 2, como a gente aplica a tensão negativa no diodo, a resistência dele se torna muito, muito, muito grande. Então, quando acontece isso, que tensão que a gente espera encontrar entre o diodo e um resistor de 1 kΩ? Se o resistor de cima é muito, muito grande, então mais que 10 megaohms, lembra aquela continha do divisor de tensão? Tem o resistor de baixo dividido pela soma do resistor de baixo mais o resistor de cima. Então, essa soma vai dar um valor de 1 kΩ dividido por 1 kΩ mais 10 megaohms. Isso vai dar 0. Então, ao dar 0, isso faz com que a tensão observada no canal 2, quando o diodo está sendo polarizado com tensão negativa, seja 0. Então, isso explica a tensão aqui. Agora, reparem a escala do canal 2, 1 volt. Então, eu vou ter 1, 2, 3 e um pouquinho. Né? 3.2, 3.3, 3.4 talvez. 3 e um pouquinho. O que está faltando? Né? Estava faltando basicamente aquele 0,7 volts, que é o mesmo 7 volts que vocês viram quando o resistor começa o diodo começa a ter uma resistência bem pequenininha, que a corrente subiu
exponencialmente, começou a subir bastante e a resistência dele caiu bastante. Então, aquele 0,7 volts que vocês viram lá, mais ou menos, é o 0,7 volts que está faltando aqui. Então, para esse sinal de tensão chegar até o final. E esse 0,7 está no diodo, né? Repara que a gente está medindo a tensão no resistor, né? Entre o resistor e o terra. Então quer dizer que tem 0,7 mais ou menos no diodo e esse 3.3, alguma coisa assim, no resistor. De modo que a soma, né, por lei de Kirchhoff, ainda vale, né? Lei de Kirchhoff ainda vale. A gente viu que ela deriva de uma lei fundamental, de maneira praticamente direta. Ainda vale, então a soma das duas tem que dar os 4 volts que a gente tinha antes. Outro detalhe interessante, reparem que a onda azul, canal 2, está um pouco do lado de dentro, né, do que o canal 1, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Por que está acontecendo isso? Porque a tensão no resistor continua zero, enquanto a resistência do diodo é muito grande. Então, não basta a gente aplicar a tensão positiva no diodo para que a resistência dele seja baixa. Vocês fizeram esse gráfico, né? Resistência no diodo em função da tensão. Se eu estou aplicando 0,1 volt no diodo, a resistência dele continua muito alta. Então, a corrente que passa continua sendo muito baixa, a DDP no resistor desse circuito vai ser ainda muito pequena. Então é só e somente quando, reparem aqui, quando a tensão no canal 1 chega perto de 0,5, 0,7 volts, é só aí que a gente diz que o diodo está abrindo, né, que ele começa a conduzir, que a resistência dele caiu bastante, é só aí que eu começo a observar um pouco de corrente passando, é só aí que começa a aparecer um pouco de tensão no resistor R2. E aí, uma vez que começou, né, aí sim você vê essa subida aqui. Então, reparem que esse formato de onda aqui não é exatamente o mesmo formato, a mesma senoide que a gente está vendo aqui. Ela é uma senoide clipada, né, ela tem esse 0,7 cortado dela, mas cortado na base, né, cortado na parte de baixo dela, e é por isso que a gente vê ela um pouquinho mais estreita, repara. Essa onda aqui está um pouquinho mais estreita temporalmente do que a senoide do canal 1. Então, de novo, tentando explicar um pouquinho do que está acontecendo. E agora que eu estou falando, que eu me... é fantástico isso, né? Que eu reparo que aqui estão as medidas. O canal 2 pico a pico, então é entre o 0 e a parte de cima tem 3.3, então o meu chute inicial não estava tão desastrado assim. E canal 1, 7.9, né? Então é bastante perto de 8, eu estava achando que estava realmente encostando, está um pouquinho abaixo de 8, a tensão pico a pico no canal 1. E a frequência, 100 Hz, né? Tanto no canal 1 quanto no canal 2. Repara que ela necessariamente tem que ser a mesma, né? Um tanto redundante medir as duas, mas é interessante medir, enfim, né, para certificar de que não está havendo um efeito na frequência no circuito. E de fato é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Eu vou falar daqui a pouquinho. É solicitado que se discuta os efeitos, né, tanto de fase, se as duas ondas estão alinhadas em fase, né, se o máximo delas coincide, quanto na frequência, quanto na amplitude, né? São as 3 questões que a gente se interessa ao descrever uma onda senoidal, seriam essas, né? A frequência, a fase e a amplitude. Muito bem, próximo circuito, circuito filtro RC, né? Um circuito resistor capacitor. Então a gente não vai entrar muito no mérito do que é esse filtro, o que ele está fazendo, mas a gente vai ver ele em atuação, né? Então, quando eu falo que a gente não tem a teoria, esse seria um momento interessante de descrever a teoria de um filtro, né? Mas eu entendo que vocês todos vão ver isso em outras disciplinas, então não faz sentido a gente adiantar tanto a história. A gente colocou esse circuito aqui basicamente para mostrar de maneira bastante significativa o quanto esse filtro, né, atua tanto na amplitude quanto na fase, de maneira não muito previsível, né, sem
o modelo e a gente realmente não queria ter. Então, a ideia de fato é olhar para isso como um experimento observacional. Sabe que é um filtro, vamos ver ele funcionando. Como que funciona esse circuito? Mesma coisa, de fato, a gente tira um componente, tira o resistor, coloca o diodo, tira o diodo, coloca o capacitor. Está aqui o capacitor. E ao longo do experimento, uma tela típica, de novo, que vocês vão observar é essa daqui. O que eu queria destacar? Agora a gente vê um claro efeito na fase, né? Antes a gente estava vendo sempre o máximo coincidindo com o máximo, e agora não mais. Reparem então que aqui está o máximo da onda 1, então antes do divisor de tensão entre o capacitor e o resistor, e aqui a onda tomada no resistor, né? Então há uma defasagem, né, bastante marcada dessa onda. E reparem também a amplitude, né? De novo a gente tem aqui 1, 2 volts, menos 1, menos 2, então 4 volts de pico a pico. Agora 10 Hz, reparem, uma frequência bem baixa. Tipicamente não se usa muito o osciloscópio para frequências tão baixas quanto 10 Hz. Porque 10 Hz a gente iria ver piscando, né? O nosso olho é capaz de ver um objeto que pisca a 10 Hz. E o que eu acho que é importante observar aqui, né, reparem duas coisas, né, que talvez uma leve a induzir a outra. O canal 1 está bem desenhadinho, né, e o canal 2 está uma linha mais grossa. Então essa linha mais grossa aqui é ruído. Quer dizer que, por mais que a tensão do canal 1, né, a tensão do gerador de função, seja bem precisamente definida, é uma onda sinoidal muito bem desenhadinha, né, sem variações espúrias, né, tá realmente seguindo perfeitamente a onda senoidal. Quando a gente tem um sinal muito fraco, fortemente atenuado, então é o que a gente observa no canal 2, aqui está fortemente atenuado, a ponto de que a escala em tensão, repare, é de 5 mV. Então eu tenho aqui nível de terra, reparem aqui as duas estão juntas, agora sim a gente tem as duas juntas no meio da tela, então aquele deslocamento, né, em tensão está em 0, a gente tem uma escala de 5 mV, então enquanto aqui eu tenho 1, 2 volts, aqui eu tenho 5 mV, então é uma tensão muito, muito menor. Então esse filtro, a gente fala que é um filtro, né, então ele filtrou muito bem essa tensão. Por mais que eu ainda consiga vê-la, né, então é bem interessante isso, que eu posso operar num canal com uma escala de tensão de 1 volt e no outro com uma escala de tensão realmente muito menor, 5 mV. E aí eu consigo ver um sinal, ainda que ele seja bem fraquinho, né, ele foi atenuado de fator 200, né, 200, enfim, um pouquinho mais do que 200, e ainda assim eu consigo amplificar esse sinal e ver que tem alguma coisinha lá, por mais que seja bastante pequena. E vejo que ela também está deslocada temporalmente, né? Então ele está com uma fase, repara, de 91 graus. É isso, né? Então uma leitura breve um pouquinho dessa tela de osciloscópio, mostrando algumas coisas que estão acontecendo aí. No caso do experimento com o LED, pessoal, nem sei muito bem o que falar sobre ele. É um experimento que a gente gostaria muito que tivesse sido feito hands-on, né? Então que vocês pudessem ter colocado a mão para ver, porque é um experimento que eu sempre acho interessante, porque a gente está testando uma coisa, a gente vê o LED acendendo e piscando, então há uma resposta visual interessante. Deixa eu já mostrar aqui o circuito, né? Então reparem que, antes de mostrar o circuito, a gente tem, de novo, um diodo, né, mas agora é um diodo que emite luz. Então, quando a gente fala da televisão de LED, não sei lá o que de LED, tela de LED, o que muda, né, dessa tela para outras é que quem está emitindo a luz, né, a fonte de luz, é um diodo que emite luz. E de fato é uma maneira muito eficiente de emitir luz, e por isso que ela é melhor do que outras e tal. E a gente usa aqui como uma maneira interessante de mostrar, né, a gente pode fazer ele funcionar com baixa tensão, a poucos volts, e sobretudo baixa corrente, né, porque ele é muito eficiente, ele transforma toda a energia dele, uma grande parte da energia dele, em luz. Reparar que para acender uma lâmpada incandescente eu preciso de alguns amperes, né, pelo menos mais do que um, porque ela esquenta muito, né, a grande maioria da energia que você colocou nela vira calor, e no caso do LED não, então ele é divertido nesse sentido.
Aqui tem um resistor de 1 kΩ, e aqui esse diodo, então, que quando estiver passando corrente através dele, ele vai emitir luz. Então, vamos lá, está aqui o circuito. Repara algumas coisas interessantes que a gente consegue ver aqui. Eu não estou vendo a escala em tensão para o canal 2, mas repara que eu tenho 2 volts no canal 1, então, de novo, né, perto de 4 volts no canal 1, e a diferença entre o canal 1 e o canal 2 agora é bem mais marcada, né? Então eu posso intuir que talvez eles estejam perto da mesma escala, talvez, mas repara esse espaçozinho aqui, ó, entre uma coisa e outra, né? Entre o canal 1 e o canal 2, né? Isso mostra que aquele 0,7 que a gente viu para aquele diodo, né, que é um diodo de silício, não é válido para esse outro diodo aqui, ele precisa de mais tensão para começar a conduzir. Então isso mostra um pouco do interesse de medir aquela curva característica que a gente fez, porque ela é diferente para cada diodo. E esse diodo aqui teria uma curva característica bastante diferente, né, ele exige tensões bem mais altas para funcionar. Reparem que ao mesmo tempo a gente tem aqui esse zero, né, então para tensão negativa ele não emite luz, ele é ainda um diodo. Vocês veem, né, quando a luz está passando, ele brilha, né? Então em algum momento ele acende. Então um dos truques desse experimento observacional é ver mesmo que ele está acendendo e apagando, né? Tem essa questão toda. E uma outra brincadeira que é interessante, eu falo brincadeira porque em geral os estudantes se divertem bastante com isso, é ir acelerando esse piscar dele com nenhuma luz estroboscópica, né, que alguns de vocês talvez estejam acostumados, como diversão, né? E ver o quão mais rápido a gente vai colocando essa luz estroboscópica e que eventualmente a gente para de ter a percepção que ele está piscando. Então esse parar de ter a percepção que está piscando tem muito a ver com a velocidade com a qual os nossos olhos funcionam, né? Então, de certa maneira, um dos elementos desse experimento, né, em outros a gente às vezes testou o reflexo que a gente tinha, e agora um dos elementos é a própria visão, né? Se eu uso uma câmera rápida, né, se eu coloco um celular com câmera rápida para filmar, o celular vai conseguir ver que ele está com uma intensidade aumentando e diminuindo, mas com o olho humano chega uma hora que a gente não vê mais. E esse não ver mais tem a ver justamente com a capacidade do olho de observar a variação de intensidade luminosa. E isso tem muito a ver, voltando ao que eu estava dizendo antes, com a frequência que era usada no cinema. Então a frequência daqueles quadros que iam rolando, né, e a mesma que se usa hoje em dia, 30 Hz, 25 Hz, 60 Hz, 50 Hz, tem muito a ver, então, com a nossa capacidade de ver um objeto em movimento. Acima de 60 Hz, é muito difícil de observar movimento. Então, a gente entenderia que um objeto que está piscando a 60 Hz é como se estivesse parado. Isso quer dizer que o que está acontecendo entre um quadro e outro, uma piscada e outra, para nós é completamente irrelevante. Porque as duas vezes que a luz foi emitida, para nós surge como um evento contínuo. Isso realmente é bastante interessante, então, e explica um pouco por que a gente tem sistemas, né? Então, por que a rede elétrica opera nessa frequência, porque a gente não queria ver as coisas piscando, né? Se eu ligasse uma lâmpada uma certa frequência, eu não queria que eu visse que ela piscando, e as lâmpadas, pelo menos as fluorescentes, né, elas piscam de fato a essa frequência, é bem fácil de mostrar isso. E no caso de uma tela, né, de uma projeção de cinema, a mesma coisa, né? Pelo menos as que eram de película, certamente. E mesmo uma televisão também, ela pisca, né? Se você vai preparar um vídeo, às vezes você está mexendo, que nem eu vou mexer para editar esse vídeo depois, ele me pede com que frequência de amostragem eu quero que a exibição seja feita. Então isso tudo tem a ver com definir uma frequência de amostragem visando ao conforto visual, né, da pessoa que vai ver esse vídeo. E de fato, acima de 60 Hz, ele se torna supérfluo, né, porque a gente não percebe mais esse piscar. E um pouco desse experimento tem a ver com isso. Agora, nesse experimento, então, cheguei a ver o vídeo e é bem divertido mesmo, acontece um segundo fenômeno.
Porque, reparem que eu estava dizendo, né, há uma sincronia entre a película no cinema que está se movimentando e o flash da luz do cinema. Né? Então há uma sincronia entre o movimento, né, e a luz. Agora, no caso de você filmar uma coisa em movimento, há uma sincronia, ou não, né, entre o piscar do objeto que está piscando e o piscar, ou não, né, enfim, chamar de piscar, né, mas do objeto que está gravando. Né? Então, a câmera está gravando, também está gravando com tantos quadros por segundo, e ela pode gravar intervalos de tempo menores do que esse dos 50 quadros. Quer dizer, é como se eu estivesse tirando 50 fotos por segundo, pensem nisso, 50 fotos por segundo, mas a duração da foto não é o tempo todo, né? Não é que qualquer objeto que está... qualquer luz entre essas fotos seria gravada. Ao contrário, eu poderia imaginar uma situação onde as coisas acontecem sempre quando eu não tô entre dois quadros, né? E daí eu não estou vendo o movimento. Então a gente usa uma velocidade de amostragem suficientemente rápida para que isso não aconteça, mas ela é finita. E se o objeto está se movimentando ou piscando tão rápido quanto a nossa amostragem, eu não percebo isso. Então, tem vários exemplos disso, né, muito divertidos. Eu posso colocar alguns links, olha só, na descrição do vídeo para alguns vídeos no YouTube que mostram esse tipo de fenômeno. Né? Então, é uma espécie de batimento, né, entre a frequência do dispositivo de captura do objeto que está sendo filmado. Isso é algo que a gente vai observar também um pouco ao ver esse LED piscando. Então, um exemplo típico, né, seria você filmar um helicóptero, né, e a frequência das asas do helicóptero está sincronizada com a tua câmera, e daí elas parecem que estão paradas, né, porque uma coisa está sincronizada com a outra. Isso também pode ser feito, enfim, em N situações, e algumas eu vou linkar aí embaixo, né, reparem, para que vocês vejam se vocês tiverem interesse. Mas a ideia um pouco é dar um pouco mais de background ou de subsídio, né, para vocês entenderem o que está acontecendo com esse LED.